Abra o coração a Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. As condições para receber a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não pede de nós coisas difíceis para alcançarmos o perdão de nossos pecados. Não temos de fazer longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências com o objetivo de recomendar nossa alma a Deus ou para expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. Diz o apóstolo: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que sejam curados. Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoar, e as faltas uns aos outros. Se você ofendeu a um amigo ou vizinho, reconheça sua culpa e ele tem o dever de perdoar-lhe totalmente. Você precisa buscar o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriu é propriedade de Deus e, ao ofendê-lo, você pecou contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante um único mediador verdadeiro, nosso grande sumo sacerdote, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode ter compaixão das nossas fraquezas, tem condições de nos purificar de toda mancha de pecado. Os que não humilharam ainda o coração perante Deus, reconhecendo sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição para serem aceitos. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento completo e definitivo, e não confessamos os nossos pecados com verdadeira humildade e tristeza de espírito, aborrecendo nossos maus atos, não estamos procurando verdadeiramente o perdão dos pecados. E se não buscamos a paz de Deus, nunca a encontramos. A única razão para não receber o perdão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Acerca desse assunto, as instruções a nós apresentadas são bem claras. A confissão dos pecados, tanto em público como em particular, deve ser sincera e feita de maneira franca. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente, nem exigida daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão, que é o desafogar do coração, achará o caminho para o Deus de infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A confissão verdadeira é sempre específica e feita de acordo com o tipo de pecado. Algumas faltas devem ser apresentadas exclusivamente a Deus. Outras serão confessadas a pessoas que foram ofendidas, ou podem ser de caráter público,
devendo então ser apresentadas publicamente. Toda confissão, porém, deve ser direta e sem rodeios, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Nos dias de Samuel, os israelitas se afastaram de Deus. Estavam sofrendo as consequências do pecado, pois haviam perdido a fé no Senhor, deixado de reconhecer seu poder e sabedoria para governar a nação. Haviam perdido a confiança em sua capacidade de defender sua causa. Viraram as costas para o grande Rei do universo, preferindo ser governados como as nações vizinhas. Para reencontrar a paz, fizeram esta confissão bem definida. A todos os nossos pecados, temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Era necessário que confessassem exatamente o pecado do qual haviam sido convencidos. Sentiam-se oprimidos pela ingratidão que os afastava de Deus. A confissão não será aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças verdadeiras na vida. Tudo o que é ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Esse será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. O que nos cabe fazer é deixado bem claro. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Paulo diz acerca do arrependimento: quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Quando o pecado obscurece as percepções morais, o transgressor já não consegue enxergar os defeitos do seu caráter, nem reconhece quão grande é o mal que cometeu. A menos que se entregue ao poder persuasivo do Espírito Santo, não pode enxergar os próprios pecados. Suas confissões não serão sinceras nem verdadeiras. Cada vez que reconhece suas faltas, acrescenta uma desculpa, justificando a maneira de agir, declarando que se não fossem certas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ficaram envergonhados e com medo. A princípio, somente pensavam em como desculpar seu pecado e escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou a eles sobre seu pecado, Adão respondeu, lançando a culpa em parte sobre Deus e em parte sobre sua companheira. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
A mulher culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Por que o Senhor criou a serpente e por que permitiu que ela entrasse no jardim? Essas eram as perguntas que pareciam estar por trás das palavras, procurando uma desculpa para o pecado e lançando sobre Deus a responsabilidade de sua queda. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido utilizado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são inspiradas pelo Espírito de Deus e ele não as aceita. O arrependimento verdadeiro fará com que a pessoa assuma sua própria culpa sem justificativas. Como o pobre publicano que nem ao menos ousava erguer os olhos ao céu, clamará: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. Os exemplos que a Bíblia nos apresenta de verdadeiro arrependimento e humilhação revelam um espírito de confissão em que não há desculpa pelo pecado, nem tentativa de justificação própria. Paulo não procurava esconder seus próprios pecados. Ele os pintava nas cores mais negras, não procurando atenuar sua culpa. Ele escreveu: encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo não hesita em declarar que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O coração humilde e sincero, verdadeiramente arrependido, apreciará o amor de Deus e o preço pago no Calvário. E, como um filho confessa suas faltas a um pai amorável, poderá trazer assim o pecador arrependido todos os seus pecados diante de Deus. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.